pessoas no Brasil não conhecem o caso da Elisa Samúdio, né? Ela foi enforcada, esquartejada e teve o corpo jogado para os cachorros. Tudo isso depois de viver uma relação com o goleiro Bruno, que foi condenado em 2013 pelo desaparecimento e pela morte da Elisa. E eu quis ser bem incisivo com isso, de dizer enforcada, esquartejada e jogada para os cachorros, porque eu quero que você tenha ideia do quanto isso foi brutal, do quanto isso foi desumano. Mas agora imagina usar esse caso terrível como uma forma de ameaçar uma mulher. É isso que teria acontecido com uma ex-amante do jogador brasileiro Davi Luiz. Segundo o portal Leo Dias, ele teria oferecido 100 mil reais para Carol Cavalcante, na esperança de que essa moça mantivesse a relação deles em segredo, e teria feito uma referência a Elisa, insinuando que a Carol poderia sumir. Carol garante que os dois se envolveram em julho, quando ele defendia o Fortaleza, e diz que passou a ser perseguida depois que negou fazer um trisal com o Davi e uma amiga. Ele teria enviado mensagens afirmando saber onde ela estava e que também teria seguido a mulher lá na capital cearense. Ao Metrópolis, a defesa do jogador se manifestou depois da exposição desse suposto caso com a Carol Cavalcante. O Davi Luiz admitiu que teve conversas com a Carol, mas negou ter traído a noiva Bruna Loureiro, com quem ele tem 2 filhas. Ainda segundo esse comunicado, o zagueiro afirma ter compromisso com a verdade, além de confiar que os fatos serão devidamente esclarecidos. É uma história muito bizarra, porque é como eu falei, você está usando um dos crimes mais graves da história desse país, um crime que deixou chocado a vida inteira. A gente tem até filme por conta desse crime. E há essa suspeita de que o Davi Luiz, inclusive o Davi Luiz, que sempre foi tido como um bom moço, é um cara super religioso, é algo assim que me assusta quando eu leio, e de fato eu fico me perguntando como a pessoa pode chegar nesse nível de usar a Elisa Samúdio como um alerta para uma mulher que ele possa ter tido um relacionamento. Rick, é assustador de cabo a rabo, né? Completamente responsável, completamente deslocado e completamente fora da verdade. Não sei se é a influência do país que ele tá jogando agora, que ele tá se achando mais que todo mundo, mas isso que ele fez é extremamente grave. É um crime que repercutiu nacionalmente, todo mundo sabe da gravidade, todo mundo sabe o fim que Bruno e Macarrão levaram merecidamente. E essa história de, eu não traí minha mulher. Meu senhor pode não ter sido consumado, não tem como a gente provar isso, mas houve a intenção. O nível de mensagens que ele trocava indicava que ele realmente já queria chegar na maldade na tal mulher, e não só nela, numa amiga, porque eu lembro muito bem que o negócio começou a desandar quando a amiga recusou fazer homenagem. Grande crente esse. E o que me chama a atenção é porque quando a história estourou, né, a gente meio que achou até engraçado, porque era ele pedindo para rolar o trisal, depois ele falava em Deus logo depois da mensagem, mas agora tá chegando aí num nível que é preocupante, é assustador, e deixa a gente se perguntando, né, como é que foi? Eu fico até sem palavras, gente, é sério, porque me deu muita complicação quando eu fui ver, porque eu lembro desse caso, eu acompanhei esse caso, né, como espectador, eu vi o filme que lançaram sobre esse crime horrível, então assim, você citá-lo como uma forma de tentativa de intimidação em qualquer espécie de relacionamento é bizarro. Richard, eu queria que você também pudesse dar essa opinião. Eu acho que assim, a gente vai concordar, mas eu queria também ouvir, porque a gente fica realmente boquiaberto de pensar que isso possa ser verdade de fato. Então, é uma situação que me deixa completamente indignado, né? E mais ainda por saber que acaba sendo um clássico, né? Nesse perfil de profissão, tem muitos casos aí envolvendo violência, envolvendo ameaças, envolvendo traição, e realmente me causa uma indignação porque esses jogadores, eles acabam se colocando num pedestal onde ele pode trair a família, que ele vai pagar 100 mil e vai estar tudo certo, a família, a esposa, enfim. Ele se acha no direito de ameaçar uma vida, dizendo que a pessoa pode sumir, que pode, né, relacionar o caso da Elisa, e que vai ficar tudo certo, assim. Então, realmente, eu espero que a justiça consiga apurar e consiga tomar as medidas certas com relação a isso, para a gente não ter mais
casos, como aconteceu com, né, no caso do goleiro Bruno. É isso mesmo, e a gente fica nessa expectativa. A gente vai continuar falando sobre treta de jogador,